Olha, a pergunta quem é Jesus é, sem dúvida, uma das mais importantes da história, né? E o Evangelho de João já começa com uma resposta, sim, de tirar o fôlego. Então, vamos juntos mergulhar nesse início do Evangelho para a gente entender essa ideia de Jesus como o Verbo eterno, o Criador e, no fim, a imagem visível do próprio Deus. Bem, tudo começa aqui. É interessante que o João não parte da manjedoura em Belém. Não, ele nos leva lá para trás, para a eternidade, antes mesmo que o tempo existisse. E quem a gente encontra lá? Uma figura central, mas um tanto misteriosa, o Verbo. Tá, mas verbo? O que isso quer dizer? Com certeza não é só uma palavra solta. Para João, entender esse termo é como encontrar a chave que abre a porta para a gente descobrir a verdadeira identidade de Jesus. Então, para decifrar esse mistério, vamos começar pela primeira grande pista que João nos dá, que é a natureza divina e eterna do Verbo. A palavra que João usa no grego original é logos. Naquela época, os filósofos gregos usavam muito esse termo para falar de uma espécie de razão universal, uma força cósmica impessoal. Mas o que João faz é genial. Ele pega esse conceito e vira de ponta cabeça, dizendo, olha, o logos não é uma coisa, é uma pessoa, é o próprio Jesus. É realmente impressionante pensar que, numa única frase, João estabelece três verdades gigantescas. A primeira é a pré-existência. No princípio era o Verbo. Ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. A segunda, ele é uma pessoa distinta. O Verbo estava com Deus, o que indica um relacionamento, uma comunhão. E a terceira, que ele tem a mesma essência. O Verbo era Deus. Quer dizer, ele compartilha a mesmíssima natureza divina. Certo. Se o Verbo é eterno e é Deus, qual foi o papel dele na criação? A resposta que João dá é o que conecta tudo. Olha que sintonia perfeita. Lá em Gênesis, a gente lê que Deus criou tudo. Aqui, João explica como ele fez isso. Foi por meio do Filho, o Verbo. Pensa bem no peso disso. Nada, absolutamente nada do que existe veio a existir sem a participação direta dele. Percebe a lógica aqui? É uma progressão linda. Primeiro, o Verbo é a fonte de toda a vida. Depois, essa vida se torna uma luz para nós, uma luz que revela quem Deus é. E o mais incrível, essa luz é tão poderosa que as trevas simplesmente não conseguem apagá-la. É uma mensagem de esperança que não pode ser vencida. Ok, a gente já entendeu quem o Verbo é e o que ele fez, mas agora João nos leva para o momento mais inacreditável e transformador de toda a história. E aqui está, o coração de tudo. O Verbo se fez carne. O Deus eterno, o Criador do universo, entrou na sua própria criação. O infinito se tornou finito. Se tornou um de nós, mas sem nunca deixar de ser Deus. É uma ideia aqui que muda tudo. E tem um detalhe na palavra grega para habitou que é fascinante. A palavra é eskenosen, que literalmente significa armou a sua tenda. Isso faz uma alusão direta ao tabernáculo do Antigo Testamento, o lugar onde a presença de Deus morava no meio do povo. O que João está dizendo é que, agora, a presença de Deus não está mais numa tenda ou num templo, mas numa pessoa, Jesus. O que isso significa na prática? Que aquele Deus que era invisível agora tem um rosto. O Deus que parecia tão distante se tornou próximo. Em Jesus, o inacessível se tornou acessível. E João encerra essa introdução com essa afirmação poderosa. Ninguém jamais viu a Deus em sua plenitude. Mas o Filho, que tem essa intimidade única com o Pai, ele veio para nos contar, para nos explicar como Deus é. Jesus é, por assim dizer, a tradução perfeita de Deus para a humanidade. Então, depois de tudo isso, o que a gente leva para a vida? Qual é a grande mensagem por trás dessa verdade de que Jesus é o Verbo de Deus? A conclusão é ao mesmo tempo simples e extremamente profunda. Se alguém perguntar como Deus é, a resposta é: olhe para Jesus. Ele é a revelação completa e definitiva de quem Deus é, em glória, em graça e em verdade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Se Jesus é a imagem exata de Deus, como é que essa verdade pode transformar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus e, claro, o nosso dia a dia? A resposta para isso, com certeza, tem o poder de mudar tudo.